falar nisso, né? Nessas manhãs assim especiais, né? Essa semana, na terça-feira, na manhã de terça-feira foi aniversário da minha querida esposa, né? Mais um ano de vida. Foi um ano trabalhando, né? Ela colhendo azeitona e junto, né? Eu levanto cedo, como sempre, não é, para orar e para meditar na palavra. E Deus me deu uma palavra. Eu estava lendo o texto do Salmo 103. É um salmo que toca-me sempre e fala da gratidão a Deus, não é? Devemos bendizer o Senhor e ser grato a Ele. E no mesmo dia ela estava meditando, e ela ia pregar à noite lá no culto em Escalos, né? Ela ia ministrar a palavra no culto na igreja de Escalos. E ela meditando, sem saber, ela preparou uma mensagem dela no texto do Salmo 103. E quando chegou a noite, ela começou a falar, e eu falei, depois eu disse, olha, foi a mesma palavra que eu estava meditando hoje. Só que ela pegou a vertente, ela pegou o caminho dessa parte de agradecermos a Deus, de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, né? Que o cristão deve agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus nos concede. Muitas vezes nos esquecemos de agradecer o Senhor, e Deus é tão maravilhoso conosco, que Ele nos concede tanta graça, não é? E a gente não consegue ser grato ao Senhor. Hoje eu fui cortar o cabelo, chegou lá um moço perturbado, e dizendo que estava muito mal, que ia morrer, que já estava muito velho, que ia morrer, que não sei o quê. Aí o senhor que estava cortando o meu cabelo disse, mas quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu estou muito velho, eu já tenho neto. Eu falei, mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 48 anos. Eu falei, opa, se você... eu estou com quase 60, então eu já era para ter partido dessa, não é? Aí começamos a conversar e eu achei interessante que essa moça, que é a cabeleireira, eu tenho falado de Jesus para ela, e ela tem pegado a palavra. Ela começou a pregar para o homem, dizendo, olha, o senhor está falando a respeito disso, mas lembre-se que muitas pessoas queriam estar no lugar do Senhor e não podem estar. Muitas pessoas queriam ter tido o privilégio de levantar da sua cama hoje e não conseguiram fazê-lo. Quer dizer, o senhor devia agradecer a Deus por tudo que Ele fez para o senhor. O senhor está de pé, o senhor está trabalhando, é porque Deus tem sustentado o senhor. Ela começou a falar, eu ia falar com ele de Jesus, mas ela falou, olha, o senhor precisa de Jesus e tal. Eu achei aquilo interessante, eu falei, ó, deixa ela pregar que está melhor que eu, não é? Então, essa questão da gratidão é muito importante. Mas eu não quero falar da gratidão, eu quero falar de uma outra coisa, não é? Quero falar do primeiro versículo do Salmo 103, onde o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu quero falar desse ser interior de cada um de nós. Quero falar da nossa guerra interior, da guerra, do conflito interno que temos, da guerra da alma, né? Da guerra da nossa alma. Por natureza, nós não somos pessoas dados a agradecer. Nós sempre achamos que nós merecemos aquilo que temos. Nós somos do tipo que pensamos, se temos alguma coisa, é porque merecemos, né? E Deus é obrigado a nos dar, não é? Deus é obrigado a nos dar tudo aquilo que nós temos, porque nós fizemos por onde. E, na verdade, isso é um mal, não é? Isso é um grande mal. E uma outra coisa que temos a tendência é de sempre estar do nosso lado em qualquer conflito. Não sei se já percebeu isso, mas independente de você estar certo ou errado, você está sempre do seu lado. Você nunca te abandona, não é? E quando eu falo assim, você pensa, parece até que somos duas pessoas. Claro que é. Paulo fala que há uma guerra interior forte dentro de nós. Há uma batalha entre a carne e o espírito, não é? Há uma guerra para que você não faça o que você quer. Muitas vezes nós nos apanhamos corrigindo-nos a nós mesmos, não é? Não sei se já aconteceu com você, é duas pessoas. O que a psicologia vai chamar de superego, não é? É quando você olha para você mesmo e diz, olha, por que você fez isso? Né? Você olha no espelho e olha para você, você dá uma engordadinha. Esses dias mesmo eu estava olhando, rapaz, mas o que aconteceu contigo? Você não era assim, não é? Eu lembro quando cheguei em Portugal, eu pesava 60 quilos, né? E esses 60 já foram embora há muito tempo. E o que aconteceu com você? O que você está fazendo com você?
não é? Essas duas naturezas que estão dentro de nós, não é? Essa guerra que existe dentro de nós, essa batalha travada dentro de nós. Então, é como se o salmista dissesse: ó, minha alma, olha, bendiza ao Senhor, você tem que louvar a Ele. Não importa se você tem tudo que você quer ou se você não tem, você deve louvar ao Senhor. É uma ordem que eu estou te dando, você deve louvar ao Senhor. Bendize, ó minha alma, o verbo bendizer está no imperativo indicando uma ordem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, você tem que bendizer ao Senhor, você precisa adorá-lo, você precisa glorificá-lo. E há um exemplo disso, não no sentido de adorar, mas no sentido dessas duas naturezas que operam em nós, num texto muito, muito interessante das Escrituras. Ele está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e eu quero pegar 3 pontos aqui desse texto. No capítulo 16, versículo 17, quando Pedro ele tem aquela revelação do Espírito, Jesus pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E uns vão dizer João Batista, outros vão dizer Elias, um dos profetas, e Jesus vai dizer: e vocês? Né? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, então, ele vai virar para Jesus e vai dizer: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, no verso 17, vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Aí você avança um pouquinho, você vai ver Pedro recebendo a chave do reino, você vai ver Pedro com autoridade para fazer tantas coisas, e de repente Jesus começa a falar da sua paixão, começa a falar que ele tinha que morrer, começa a falar que ele precisava padecer muito, e você vai ver o mesmo Pedro aí já no verso 23, parece que é uma sequência ali de acontecimentos, não é? O Pedro no verso 23, ele vai voltar-se Jesus, aliás, no verso anterior, ele vai dizer: Senhor, de maneira nenhuma te suceda isso. E Jesus, no verso 23, vai dizer para ele, voltando-se para ele, diz: Pedro, arreda-te, Satanás, porque você me serve de tropeço, não é? Você me serve de tropeço. Então, nesse texto aqui, nós temos diante de nós uma história espiritual da edificação da vida de um servo de Deus. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos essas duas naturezas. De repente o homem está no céu, recebendo revelação do céu, e de repente ele está na terra, né, pensando como um homem terreno, sendo usado aqui, né, a sua mente sendo controlada, porque quando descemos para a terra, nós somos controlados por forças malignas. Não é? São 2 lugares onde parece que foi quase que em simultâneo. Ele estava ali bem diante de Deus, mas por conta da sua fraqueza ele desce e parece que vai para o nível do homem, né? Então, isso pode, nesse caso aqui de Pedro, né, isso pode ser representativo da vida de qualquer um de nós, que muitas vezes parecemos que estamos no céu e de repente descemos até as partes mais baixas, né? E nos deixamos, às vezes, ser usados por forças malignas. Nos deixamos, muitas vezes, ser usados pelo pensamento desse mundo, né? Então, aqui, o que é destacado aqui por meio dessas passagens que nós citamos aqui, é o fato de que a vida de alguém está relacionada de forma vital aos interesses do Senhor, e quando Deus tem um interesse em relação à sua vida, o que acontece? Há uma batalha que vai começar dentro de você. Se Deus tem um propósito na sua vida, há uma guerra por conta de você. O diabo sabe na vida de quem Deus tem propósito. E a guerra dele é desenfreada contra essas pessoas, né? Quando Deus tem um projeto grande, eu estava orando essa semana e pensando nos desafios. Segunda-feira, eu cheguei ali, já era de noite, cheguei ali em Penamacó, já era de tardezinha, e eu comecei, de noite, aliás, eu comecei a orar diante dos desafios que eu tinha pela frente. E, sinceramente, às vezes vem no coração aquele senso de incapacidade, de achar: será que eu estou no caminho certo? E, de repente, o Espírito de Deus vem sobre você e começa a ministrar ao seu coração. E Deus começou a falar essa palavra ao meu coração, dizendo: olha, há um propósito aqui neste lugar. Por isso que os desafios e os embates são violentos, são grandes. Quando Deus tem um propósito especial na vida de uma pessoa, o inferno vai se levantar para que esse propósito não se cumpra. Porque o que Deus está vendo é muito mais do que aquilo que eu estou vendo.
O que Deus está contemplando é muito maior e muito mais poderoso do que aquilo que eu e você podemos contemplar. Nós olhamos aqui com os olhos na nossa limitação. Deus está vendo muito além disso, não é? Então, quando Deus tem um propósito especial na sua vida, a sua vida se torna um grande campo de batalha. E agora eu quero dizer para você o seguinte: uma vez que você entregou sua vida para Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Todos nós que nascemos neste mundo, Deus já tem um propósito para nós. Antes de você nascer para fazer plano, Deus já tem um propósito para você. Às vezes nós queremos seguir os nossos planos e esquecemos que quem nos conhece e quem nos formou e quem sabe o fim no começo, Ele já tem um propósito para nós, não é? Uma vez, há muitos anos atrás, eu era um jovem pregador e estava pregando numa igreja, quando um irmão lá disse que ele recebeu uma revelação e ele chegou para mim e disse: moço, Deus tem um grande propósito na sua vida. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: olha, eu tenho um grande propósito na vida de toda a gente. Ninguém é diferente de ninguém. Uma vez que você entrou para os caminhos do Senhor e se tornou uma nova criatura, né, você entrou no propósito de Deus. Você se tornou alvo para ser abatido pelas forças malignas. E haverá uma grande luta e uma grande batalha para fazer você parar, porque o projeto de Deus para a sua vida é grande, é poderoso e é maravilhoso. Então, entre Deus, né, e o próprio inimigo, entre o céu e o inferno, existe essa batalha travada por conta das nossas vidas. Porque Deus está... Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre as coisas, sobre o ministério. A gente fala muito sobre ministério, conversamos mais sobre ministério do que sobre qualquer outra coisa. E a gente falando sobre ministério, e eu disse: a minha maior preocupação é que desse conhecimento de Deus se perder. Porque precisa apenas de 3 gerações para que o conhecimento de Deus seja completamente dissipado. Observe que a geração que sai do Egito, ela morre no deserto. A geração que entra na terra prometida, ela se perde no meio das nações. A 3ª geração já não conhecia Deus. A geração do livro de Juízes, lá diz claramente, muitas vezes, que não havia conhecimento de Deus, e a palavra de Deus era rara, e cada um fazia o que bem lhe apetecia. Então, a minha preocupação é em cimentar a verdade da fé no coração das pessoas, para que elas possam transmitir a outros o que Paulo fala com Timóteo, é isso: Timóteo, o que de mim ouviste e aprendeste, ensine a outros, que esses outros ensinem a outros, e que esses outros ensinem a outros, e que esta visão nunca morra, nunca se desfaça, mas que ela vá até o fim. Então, a grande preocupação de um pastor que é sério é em passar a visão e o conhecimento de Deus para as pessoas. Porque se Deus se revelar a você, ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar uma revelação dada por Deus. Não pode, irmão. Nem todas as forças do inimigo podem roubar isso de você. Amém? Então, veja bem, quando nós olhamos para isso aqui, né? Em um momento você vai ver Jesus falando: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E parece que em poucos minutos depois ele vai dizer: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Essa palavra no texto original, pedra de tropeço, é uma palavra muito forte. Não é? É algo muito forte, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens, não é? Então, nessa conexão vem outro texto que vai estar ligado a esse, que é Lucas capítulo 22, verso 31 a 34, onde Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, olha, Satanás pediu você para se irandar com você, como se iranda o trigo na peneira. Mas não te preocupe, porque eu já roguei ao Pai por você. Porque essa palavra de Jesus, ela vem em resposta de algo que Pedro havia dito. Quando Jesus falou: essa noite todos escandalizareis em mim. Pedro diz: ainda que todos se escandalizem. Essa autoconfiança, essa confiança em si mesmo, ela é perigosa.
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu, porém, jamais me escandalizarei. Eu, porém, jamais vou te negar. E Jesus vai falar com Pedro. E vai falar com ele de uma forma muito dura e muito profunda. Então, literalmente, as palavras que Jesus está dizendo a Pedro aqui é o seguinte: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Nós não sabemos o que fazer, irmãos, com tamanha, quando olhamos para a vida de Pedro, com tamanha bipolaridade. Mas essa bipolaridade é uma realidade na vida de muitos crentes. De estar no céu no momento, de receber revelações profundas de Deus no momento, e de repente se achar o pior dos piores, e muitas vezes estar num terreno de ação do inimigo. E eu vou colocar aqui para vocês que terreno é esse, onde o inimigo age para atacar e atingir a vida dos cristãos, né? Agora, isso tem lições profundas para nós, lições profundas para as nossas vidas, porque podemos estar nesse terreno onde o diabo atua, aonde o diabo age, aonde ele trabalha, não é? Então, a própria gravidade dessa situação, que é a situação de muitos de nós, que deveria ser diferente, porque conhecemos Deus, andamos com Deus. Pedro andava com Jesus, Pedro recebeu uma revelação do próprio céu. Não foi homem, não foi mulher, não foi carne, não foi sangue, não foi dele mesmo, mas foi de Deus. O próprio Jesus vai falar: se você dizer isso, Pedro, só pode ter sido Deus que te revelou, não foi a carne e o sangue. Não foi algo normal isso aqui, isso não é de você, isso não é de nenhum homem, isso não é de nenhuma escola que você estudou, isso não é de nada, de livro que você leu, isso é o próprio Deus que falou com você, não tem como. Porque essa revelação, essa clareza de quem é Jesus, só pode vir por revelação de Deus. Amém? Vocês estão aí? Então, Satanás, ele trabalha em duas bases. Primeiro, é a base do mundo. Segundo, a base do nosso ego. O nosso ego não crucificado. O nosso ego em atividade. Porque uma das ilusões que os cristãos têm é de pensar que quando nós vamos para Jesus, o nosso velho homem morreu. Mas deixa eu dizer, o velho homem, ele nunca morre. Ele nunca morre, ele vai morrer sim quando você partir daqui para a eternidade. Não é? Mas enquanto você viver neste mundo, ele vai estar aí vivo. Claro, ele vai estar debaixo do pé da graça de Deus, mas ele vai estar ainda. Se você der uma brecha, olha aqui, por menor que seja, ele vai atuar. Então, Satanás, ele precisa de uma base para agir contra nós. Se todos nós militássemos e andássemos nas questões espirituais em Deus, não haveria lugar para o diabo. Mas ele precisa de uma base para atuar. E a primeira base é essa questão desse mundanismo que ainda existe em nós. Esse lado mundano, né? Então, você vê que uma questão, em primeiro lugar, que temos aqui nesse texto, é do terreno que é tomado e ocupado por aquele que tem interesse em você, não porque ele quer bem você, ou quer fazer qualquer coisa de bom com você, mas ele quer atingir o seu Deus. Porque quando o diabo atinge você, ele não atinge você, ele atinge o seu Deus. Porque a própria Bíblia diz que quando alguém tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Está entendendo? Então, o que o diabo quer de fato é atingir Deus, ao atingir você. Estão aí? Então, veja bem, quando Pedro ele tomou, né, o lugar celestial, né, e vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava no ponto mais alto da revelação que alguém pode ter. Aleluia. Às vezes eu vejo aqui momentos no nosso culto em que o ministro de louvor, ou quem está tomando parte no culto, parece que eles estão numa conexão com o Espírito tão poderosa. Eles falam de coisas e ministram coisas que parece que é o próprio Deus que está falando na boca dessas pessoas. Agora, é difícil você pensar que essas pessoas, ao descer desse púlpito, eles possam ter pensamentos ou atitudes que é contrária aos céus. Mas isso acontece. Não deveria acontecer, mas isso acontece.
Então, quando Pedro ele estava nas regiões celestiais, recebendo revelação de Deus, ele estava numa posição de força. Ele estava numa posição de poder. Ele estava numa posição quase que inatingível. Aleluia! As chaves do reino de Deus foi tão forte o que Pedro fez, que Jesus falou, olha, eu vou dar para você as chaves, quer dizer, a autoridade. Aquilo que você ligar vai ser ligado, aquilo que você desligar vai ser desligado. Quem vai ter o comando vai ser você. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando nós estamos numa posição celestial, a gente tem autoridade para fechar e abrir, para desligar e ligar, para fechar e abrir portas. Por que não fazemos isso, gente? Tiago vai dizer no capítulo 5, ele vai dizer, olha, Elias era um homem como nós, e ele orou, e o céu não deu chuva, orou de novo, depois de 3 anos e meio, e o céu deu chuva. Ele era como você, e ele tinha autoridade para abrir e fechar o céu. Por que a igreja não abre e nem fecha os céus hoje? O rapaz que estava cortando o meu cabelo, ele é desviado. E ele disse, pastor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu disse, fala, meu filho. Ele disse, olha, o meu estado no Brasil é o estado onde tem mais igrejas. E tem o maior número de cristãos naquele estado. E, no entanto, é o estado mais violento, mais podre, com mais corrupção que eu conheço de todos os estados brasileiros. É onde tem os crimes mais violentos, onde das top 10, né, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão no meu estado. As 5 primeiras estão no meu estado. Por que não há mudança? Por que não muda nada? Isso não traz nenhuma diferença. Mas se você for ler a história, você vai ver que muitos homens de Deus no passado, eles mudaram sociedades, eles mudaram cidades, eles mudaram países, eles mudaram. John Wesley falou, Senhor, me dê um companheiro, eu vou revolucionar a Inglaterra. Deus deu para ele um companheiro, o próprio irmão dele, Carlos Wesley. E eles botaram a Inglaterra de ponta cabeça, ou, aliás, botaram do jeito certo, não é? Mas para o mundo eles viraram de ponta cabeça. E os efeitos da ação de Deus na vida daqueles 2 homens, até hoje, aleluia, repercute nesse país e em outros países onde eles estiveram. Por que as coisas não mudam? Não mudam, sendo que temos autoridade para fazer. Porque quando estamos aqui, somos fortes, temos autoridade. Eu já disse várias vezes, o pastor Hélio usa isso muito, ele diz, olha, eu já disse muitas vezes que às vezes eu me levanto da oração com uma sensação de autoridade tão grande que se eu encostar num prédio eu vou derrubá-lo. Ele cita isso de vez em quando. Mas é o que eu sinto às vezes. Coragem, autoridade para fazer. Mas Pedro, irmãos, ele era fraco. E estava em uma posição muito fraca. E quando ele tocou o solo terreno, ele voltou para a sua realidade. O terreno dos homens, onde os homens normais habitam. Porque crente é sobrenatural, irmãos, não é normal. Crente que faz proezas, eles têm algo sobrenatural na vida deles, não é humano. Não é deste mundo o poder que vem sobre a vida de um crente que muda situações e histórias. Amém? Vocês estão aí? Deus é poderoso para te usar e para te dar o sobrenatural, sim ou não? Aleluia! Então, quando ele desce para a sua posição, do seu próprio juízo, da sua própria capacidade de entender e de discernir as coisas, ele se torna alguém fraco. O terreno tomado determina se ele estava espiritualmente forte ou fraco. Aonde você está determina se você é forte ou fraco. Quem está dominando a sua vida? Se é o Espírito ou se é a carne, quem domina você vai mostrar se você está no terreno dos homens ou no terreno de Deus.
Vocês estão aí? Então, quando você desce para um terreno dos homens, é o que o diabo precisa para agir. O terreno das preocupações, da ansiedade, do que fazer agora, para onde que eu vou agora, o que vai se passar se eu tomar essa decisão. Agora, se Deus está dizendo para você, tome essa decisão e vá em frente, é porque Ele vai te honrar. Então esse terreno dos homens, aonde você chega e encara as coisas na sua perspectiva, é o terreno da ação do inimigo. E Deus permite isso, irmãos. Deus permite que você veja o problema no nível do homem, para que quando Ele te der a vitória, você vai perceber claramente que não foi você e foi Ele. Foi o poder dEle operando na sua vida e não foi você. Porque se você olhar da perspectiva de Deus para os problemas, né, e as situações da sua vida, e achando que é você que está fazendo, você está prestes a cair. Mas quando Deus te deixa ver o problema, e você olha para o problema e diz, é impossível para mim, não consigo. Deus pode agir na sua vida. E Ele pega você como Davi pediu, Senhor, leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Coloca-me lá, Senhor. Por que Ele pediu isso? Porque se você estiver no terreno humano, Satanás vai te atropelar. É a base que ele precisa para isso. Né? Então, o que determina se Satanás tem poder ou não contra você, é aonde você está. Amém? Aonde você está? Pergunta ao irmão que está perto. Aonde você está, meu querido? Aonde você está? A Bíblia diz, vós estáis mortos e a vossa vida está escondida aonde? Com Cristo em Deus. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então, no caso de Pedro, algo aconteceu. O Senhor estava falando com eles que ia para Jerusalém, que ia morrer. E o que acontece? Simão toma Jesus de parte. Vem cá, Jesus. Chega aqui. Observe que as palavras dele são bonitas, irmãos. Não é? São palavras bonitas. Jesus, vem cá. Chega aqui. Isso não vai te acontecer, não. Nem pense nisso. Isso não vai passar, não vai acontecer. Sabe aquele tipo que gosta da confissão positiva e acha que isso muda muita coisa? Isso é um problema grave, irmãos. Porque o que muda as coisas é a fé. Não é eu falar que não há problema, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. Ele pega Jesus, o põe de parte e diz, não vai te acontecer isso não. Não é? E ele, em outras palavras, ele está dizendo ao Senhor que ele não deveria ser tão deprimido assim. Por que você está deprimido, Jesus? Igual o moço que chegou lá na barbearia, eu disse, todo deprimido, eu vou morrer, e estou muito mal, e eu estou muito mal, e eu vou morrer. Porque Jesus chegou e falou, olha, eu vou morrer, convém para Jerusalém, tal, e lá eu vou morrer. É mais ou menos como se Pedro dissesse, Jesus, que depressão é essa, rapaz? Sai disso aí, né? Ele olha para Jesus, Senhor, olha bem, vamos ver as coisas no outro prisma. O Senhor não é Deus. Deus não pode morrer. Não pense nisso, não. Tire isso da sua cabeça. Isso é coisa que está na sua cabeça aí. Não é? E ele afirma com toda a categoria que isso não ia acontecer. Isso não vai acontecer contigo. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Nem pense nisso. Estão vendo a gravidade das coisas aqui? Vocês conseguem saber aonde está o ponto em relação a isso aqui? Por que essa afirmação de Pedro foi uma afirmação muito pesada e Jesus teve que tratar com dureza? Parece que Pedro estava até se importando com Jesus. Não é? Era um coração terno ali de um discípulo, falando para o seu mestre, não, mestre, vamos lá, anima-te. Vai passar isso não. Não, senhor. Não é? Então, o que Deus estava vendo, o que Jesus estava vendo, que levou ele a tomar aquela atitude e a falar daquela forma com Pedro. Porque a palavra de Jesus para Pedro é uma palavra dura.
para trás de mim, Satanás, porque você me é pedra de tropeço. Coisa pesada. Então, o Senhor viu, de uma forma distinta, na atitude de Pedro, no terreno que Pedro estava, uma recorrência daquilo que ele havia conhecido na sua tentação lá no deserto. Não foi a mesma coisa que Satanás propôs para ele? Eu vou te dar uma alternativa que é melhor do que você ir para a cruz. Só você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso para você. Tudo isso. Satanás, olhe para mim aqui, ele não desiste. Ele vai lutar com todas as suas armas o tempo inteiro para que você perca na sua caminhada. Ele fez isso com o Senhor. Então, quando Satanás ofereceu os reinos deste mundo sem cruz para Jesus, foi uma batalha. E Jesus estava vendo diante dele a recorrência dessa mesma história, desse mesmo fato. Amém? Então, a preocupação de Pedro, ela não era uma preocupação legítima. Era uma preocupação no terreno humano. É quando você está determinado a fazer algo e as pessoas chegam para você e dizem assim, por que você vai fazer? Isso não é perigoso? Quando eu estava para vir aqui, eu tinha 2 crianças pequenas, nós não conhecíamos nada e nem ninguém aqui. Nós vimos aqui para Portugal, Deus falou com a gente, né? 14 anos depois que Deus falou comigo, eu estava vindo para Portugal. E eu me lembro que eu estava em São Paulo, com um pastor muito amigo, e ele falou, você não deve ir para Portugal, e essas crianças? Não vá para lá, não é? E as suas filhas vão comer o quê? Vão viver de quê? Você não tem como sustentar suas filhas lá, é um país estrangeiro. Você não conhece ninguém, você não tem um parente lá. Fica aqui, eu te dou uma igreja em qualquer... Aí me fez uma proposta até para ir para Blumenau, na altura, não é? Assumir uma igreja deles lá. Eu disse, não, Deus falou comigo. Eu vou. Eu vou, não importa o preço. Se Deus falou comigo, eu estou pronto. Eu estou pronto, eu não sei o que vai passar. Paulo vai dizer para aquelas pessoas, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. As pessoas queriam, até profetas, né, foram usados. Se você for para Jerusalém, eles vão te prender lá. E Paulo diz, gente, eu não estou pronto, não só para ser preso, mas eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus Cristo. Eu estou pronto. Eu estou determinado, aleluia. Então Pedro, ele tinha se tornado nada menos que a voz e instrumento do mesmo arqui-inimigo que tentava tirar o Senhor da cruz. Era a mesma voz lá do deserto. Era a mesma voz. Então, as palavras de Cristo foi de acordo e na medida da interpolação de Pedro. Quando Pedro interpela Jesus para tentar impedi-lo de chegar à cruz, ele diz, para trás de mim. Lá atrás eu já te coloquei para trás e novamente para trás de mim. Esse é o terreno dos homens, fugir e buscar uma alternativa mais fácil. Isso é para quem vive neste mundo. Nesse mundo nós fazemos tudo para facilitar as nossas vidas, sim ou não? Às vezes até mesmo passar por cima dos outros. Se esse é o caminho para o sucesso e para ganharmos algo, isso não importa. Se é para crescer mesmo pisando na cabeça dos outros, eu vou em frente. É a lei de Gerson, tirar proveito de tudo, não é? Tirar proveito de tudo. Vocês não conhecem a lei de Gerson, né? Só os mais antigos, hein? Então, esse negócio de sucesso a qualquer custo, conquista a qualquer custo, isso não é do Senhor, irmãos. Isso não é de Deus. Há um preço a ser pago. Nós não podemos baratear a nossa vida espiritual, irmãos. Porque senão ela perde o sentido completamente. Aleluia. Aleluia. Era um atalho para salvar a vida de Jesus. Era um atalho para evitar dele ir à cruz. Mas o que seria de nós se o Senhor não tivesse ido para a cruz, irmãos? Pense o que seria de você. Aleluia. Aleluia.
Ele estava levando sobre si os meus pecados, os seus pecados. Ele estava determinado a ir até o final. Aleluia! Aleluia! E Pedro oferece aqui um caminho sem cruz. Às vezes o diabo quer oferecer isso para a gente. Um acesso a algo sem cruz. Irmão, tudo que vem muito fácil, esteja seguro que não é do Senhor. Ah, isso foi moleza, pastor. Nós ganhamos no grito. Tem até um hino lá no Brasil que diz, não, eu vou ganhar no grito. Ninguém ganha no grito, você ganha lutando. Porque o seu inimigo, ele não foge de grito, ele foge de armas espirituais. Ele foge de autoridades espirituais, ele foge de quem se levanta na autoridade e no poder do Senhor. Você pode gritar, bater o pé e falar alto, isso não tem nada a ver, ele não vai fugir. Mas quem tem autoridade no nome de Jesus, ele vai bater em retirada sim, porque a autoridade está no nome dele, no nome de Jesus. No nome do Senhor, aleluia, aleluia. Então fica muito claro aqui, que o terreno do mundo, por sua natureza, era um reino sem sofrimento, sem cruz, sem colocar de lado a vida espiritual. Colocando de lado, às vezes, aliás, a vida espiritual. É um reino do poder e autoridade de Satanás. Sempre que alguém facilitar muito, mostrar um caminho muito fácil, cuidado com isso. Cuidado com isso. Hoje há muitos engodos por aí, principalmente para ganhar dinheiro. Há umas pirâmides por aí, uns negócios assim, eu já nem sei. Há tantos nomes que eles inventam, e o pessoal são peritos no golpe, né? E muitos ainda caem nisso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não é? Não existe nada fácil neste mundo, irmão. Tudo tem muita luta, e é com luta que as coisas são melhor, amém? Vocês estão aí comigo? Então, esse terreno da facilidade, esse terreno do mundo, esse terreno de tirar proveito em tudo, esse terreno que vale é a conquista, né? Os fins justificam os meios. Esse não é o terreno de Deus. Deus tem um caminho para a gente passar, e não podemos fugir desse caminho. Há lugares onde você vai ter que subir, outros você vai ter que muitas vezes atravessar nado. Vai ter lugares em que você vai desejar beber água e não vai ter água. Vai ter lugares que vão ser desertos, vão ser difíceis. Mas Deus vai estar com você, te sustentando em cada momento, em cada instante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pare e pense nisso. Então, o diabo, ele trabalha nesse terreno, no terreno da facilidade humana. De conquistar a qualquer preço, a qualquer custo. Negociando as coisas, mentindo, enganando, isso não é de Deus, o Senhor não está nisso, irmãos. Todo caminho que facilita, não vá por aí que é atalho. Nunca pegue atalho na vida. Há um caminho, o caminho se chama Jesus, e é só por ele que a gente vai chegar no céu. Aleluia. As pessoas, todo caminho leva a Deus. Não leva não, só há um caminho que leva a Deus, esse caminho é Cristo. E o caminho de Cristo está nos versículos seguintes. Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Alguém chegou para Jesus, Senhor, eu vou te seguir. E ele disse, olha, tudo bem, você quer me seguir, mas tem uma coisa. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Já estou terminando, irmãos, em segundo lugar. E termino. Outra base para a ação do inimigo é o eu não crucificado. Quando você não coloca o eu na cruz, o inimigo vai sempre agir. Ele vai sempre agir na sua vida. Você vai ver, Senhor, Pedro dizendo para Jesus, Senhor, lá em Lucas, Senhor, eu estou pronto para ir consigo, tanto para a prisão como para a morte. Que confiança cega. Quantas vezes a gente fala, não, isso é fichinha, pastor, deixa isso comigo. Eu já aprendi a lidar com isso aí é ficha para mim. Eu vejo até, nós estávamos conversando lá na base a respeito disso ontem. Estávamos conversando sobre as ações do maligno no mundo. E as pessoas que desprezam
os ardis de Satanás, as suas artimanhas. Não, ele já é vencido. Claro, ele já é vencido, eu sei disso. Mas ele ainda atua no mundo. Então, quando você bate no peito e diz, deixa comigo que esse negócio aqui é comigo, Jesus. Essa autoconfiança, essa autojustiça, esse achar que estou preparado, é perigoso. É perigoso, não é? Mais tarde você vai ver que descobriu-se que Pedro não estava pronto com isso para nenhuma. Uma empregada veio para ele, eu vi você com ele, a sua voz te condena. Não, nem sei quem é esse homem. O outro chegou, não, você estava lá, não sei quem é esse homem, nunca tive. Ele começou a jurar que não conhecia Jesus. Então não confie em você, em nome do Senhor. Confie em Jesus, confie no poder de Deus na sua vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa guerra que está dentro de você é porque você não coloca a sua confiança inteiramente no Senhor. Aleluia. Coloque a sua confiança no Senhor e deixa Ele te dirigir. Deixa Ele te guiar, aleluia. Pedro, por causa da sua autoconfiança, ele vai trazer ruína, ele traz ruína para a sua vida. Satanás começa a agir nele. Não é? Porque o inimigo está pronto para agir na vida de pessoas arrogantes e autossuficientes. Queridos, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. O melhor caminho é o caminho da humilhação. E Deus não vai te humilhar, é você que tem que se humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos, humilhai você, humilhe você. A posição de ser humilde é você que toma, aleluia, a decisão de se humilhar é você que toma, de dizer, Senhor, eu não posso nada, sou incapaz, se o Senhor não for comigo, de humilhar é você, é a sua parte. A de Deus é de te exaltar, mas a de humilhar é você. Deus nunca pode exaltar uma pessoa que não se humilha. O melhor lugar para se estar é no chão, irmãos, porque daqui para baixo você não desce. É ou não é? Jesus falou a respeito disso. Naquela parábola que ele fala dos primeiros lugares no assento, ele disse, se alguém te convidar, por favor, não sente nos primeiros, porque pode ser que alguém mais importante do que você foi convidado e o dono da festa vai dizer, meu amigo, senta lá atrás, porque esse lugar já tem dono. É ruim, não é? Agora, não é melhor você estar lá atrás, escondidinho, atrás da bagagem e alguém, fulano, você que está aí, ó, vem cá, você vai ser o rei de Israel. Não é melhor? Não é melhor? É claro que é melhor. Então, nos humilharmos diante do Senhor, né, a Bíblia vai falar disso em várias passagens, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É um trabalho nosso, é um papel nosso. Eu que tenho que fazê-lo. Então, essa arrogância, esse achar que sou. Quando eu escuto, eu às vezes escuto, a semana passada mesmo escutei isso de um pastor. Porque eu fiz isso, porque eu fiz. Gente, dá vontade de sair correndo de perto. Eu tive que ouvir, porque a gente tem que ouvir tudo. Mas ele falava que tinha feito tanta coisa, eu gastei o meu dinheiro, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, eu vou, eu visito, eu faço. Falei, gente, Jesus não faz nada, só você faz. Me deu um aborrecimento. Então, a melhor coisa, irmão, é você deixar os outros ver o que você está fazendo, você não precisa. Responde a tudo com trabalho, porque se você trabalhar para Deus e fizer as coisas certas, você não precisa chegar e dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. As pessoas vão ver você fazendo. Aleluia. A autoridade não é uma coisa que você põe na testa, uma coroa que você põe aqui, e as pessoas, olha, aquele tem autoridade. Não é a patente do mundo que você tenha no seu braço, e as pessoas, aquele é uma autoridade. A autoridade é Deus em você. Aleluia. Se os homens não reconhecem, o mundo espiritual reconhece. Então humilha-te diante do Senhor, meu querido, para que a seu tempo Ele vos exalte. Agora, para que possamos vencer tudo isso, qual é o remédio, qual é a saída, qual é a solução? Temos de ser persistentes, temos de ser determinados. Não podemos, de maneira alguma, perder, né, ou desanimar diante dos desafios. Os desafios são grandes.
Mas temos que avançar, irmãos. Vão haver pedras de tropeço, sim ou não? Claro que vai haver. Vai haver pessoas que vão se escandalizar com aquilo que você está fazendo. Vão haver pessoas que vão falar de você, que vão criticar você, que vão dizer para você, olha, Deus não está nisso. Não tem problema, irmão. Se Deus falou com você que é para você fazer e você deve fazer. Critique quem quiser criticar, fale quem quiser falar, mas você tem que seguir em frente, em nome do Senhor. Cristo, ele seguiu em frente, mesmo com as palavras de Pedro. Não vá, você não precisa disso, não faça isso. Porque tanta depressão, porque tanta lamúria, não vá. Mas ele estava determinado, irmão. Ele estava determinado por nós de enfrentar a ira de Deus. E é gostoso sabermos que o nosso Senhor, Ele tomou o nosso lugar. Ele não deu ouvidos a esse ou aquele, mas seguiu. Ele vai mesmo sabendo que ia para a morte. Ele vai para Jerusalém mesmo sabendo que seria a última viagem que ele faria para Jerusalém. Ele não ia mais lá. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Ele foi por nós. Não havia inimigo, não havia força contrária que pudesse impedir o meu Jesus de chegar até a cruz e morrer por nós. Ele o fez. Amém? Sim ou não? Ele tomou o nosso lugar. Graças a Deus por isso. Que os nossos pecados foram perdoados, sim ou não? Não é gostoso saber isso? Eu fico maravilhado. Há um versículo na Bíblia que ele sempre mexe comigo quando eu leio. 1 de João, capítulo 1, deixa eu ver se é o verso 9, por favor, coloque para mim. Há uma parte desse verso que me chama muita atenção, que mexe profundamente. Tem, irmão, por favor? Primeira epístola de João, não está aqui no meu escrito, mas deve ser. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e o que mais? Justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tem algo errado nessa primeira frase, irmãos? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Não tem nada errado aqui. Olha na perspectiva humana, vamos colocar aqui. A pessoa é um assassino, matou várias pessoas. A justiça pôs a mão nele. E ele é levado em tribunal pelo Ministério Público. E ele é levado a júri. E o júri condena ele por 7-0. Condenado. E o juiz chega para ele e diz assim, olha, fulano, você foi condenado por 7-0. O júri, né, diz que você tem que ser condenado. Todas as provas é contra você. Mas olha, vai para casa. Você está livre. Você acha que algum juiz desse mundo faz isso? Faz? Não faz, irmão. Então, por que diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados? Não seria mais certo fiel e misericordioso? Por que fiel e justo? Porque o justo, ele tem que aplicar a justiça. Ele tem que aplicar a lei. Se errou, você tem que ser punido. Mas veja bem, quando o texto de João está dizendo aqui, usado pelo Espírito Santo, que o Senhor é fiel e justo, aleluia, ele está dizendo que Deus é tão justo que Ele não vai condenar o pecador 2 vezes, porque Ele já fez lá atrás. Ou seja, o teu pecado que você cometeu e o que você vai cometer já está sobre Jesus. Deus já julgou o seu pecado lá. E quando você creu em Cristo, todos os seus pecados foram, aleluia, lavados no sangue precioso de Jesus. Então hoje você é livre e Ele não vai julgar o mesmo crime 2 vezes. Se alguém já pagou, já está pago, sim ou não? Aleluia, para a glória do Senhor. É por isso que o diabo não queria que Cristo fosse à cruz. Porque quando Ele foi à cruz, Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos livrou de todos os nossos pecados, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então, quando você chega, Deus é fiel e justo. E por ser justo, Ele não pode te condenar 2 vezes. Ele já te condenou lá em Jesus. Ele já te condenou lá em Jesus.
Então, quando nós pensamos nessa tentativa do diabo de fazer você pensar que você não vai conseguir, é um perdedor, você tem que olhar para isso e dizer, não, espera aí. Alguém já pagou por mim. Eu sou salvo. Eu sou de Deus, eu sou uma nova criatura. Eu não ando mais segundo este mundo, amém? Eu não ando segundo os pensamentos desse mundo. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Então, veja bem, olhe para mim, por favor, irmãos. Se vamos chegar até o lugar do poder espiritual, como fez Pedro, aleluia, esse terreno espiritual não pode ser abandonado. Você não pode estar cheio de Deus aqui, e ao sair daquela porta para fora, você ser dominado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Não pode. O mesmo Deus que te encheu aqui, é o Deus que te enche em qualquer lugar. Eu sei que às vezes, por causa do vento, da tempestade, a gente vai sentir medo, sim ou não? Vai sentir um certo arrepio, sim. Mas nesse momento você tem que clamar como Pedro. Pedro diz, Senhor, socorre-me. E o Senhor estende a mão e segura a sua mão. Levanta você e põe você no lugar firme de novo. Amém? O inimigo, irmãos, ele tem roubado aquilo que é o poder de muitos crentes. Nós vivemos num tempo onde as nossas forças estão indo embora. Há muitos crentes que estão muito desanimados, pastores até que estão tão desanimados, irmãos. Tão cabisbaixos, tão tristes. Crentes desanimados, irmão, não vou mais, não quero saber. Eu vou servir a Deus aqui na minha casa mesmo. Em nome de Jesus, não faça isso. Deus tem um fim melhor para você, querido. Ele diz, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Agora escute bem, irmão. Ouça isso aqui, porque isso é do Espírito para você. Isso é do Espírito para você. Você tem que ser enérgico e cruel com qualquer coisa que se levantar para tirar você da posição espiritual em que você está e levar você para um terreno humano da dúvida e da incerteza. Seja enérgico com isso. Bata de frente, bata firme. Olhe para você mesmo e diz, espera aí, você é o quê? Fale como o salmista fala para a sua alma, minha alma. Por que você está perturbado dentro de mim? Espere em Deus. Pega você pelo peito da camisa e balança você e diz, olha, toma posição, rapaz. Você acha que você é o quê? Olha firme para você lá no espelho, quando você chega em casa, vai parecer que você é doido. Tem problema não. Olha firme para você e fala, toma jeito, rapaz. Suas palavras têm poder, você, não sei se você sabe, mas você acredita 7 vezes mais naquilo que você fala do que naquilo que os outros falam. Então se você chegar para você e dizer, lá, Jesus já venceu na cruz, e você é um vencedor nele, então toma modo. Ó minha alma, o salmista fala com a sua alma, por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu vou louvá-lo ainda. Eu vou me levantar ainda. Eu vou louvá-lo ainda. Eu vou engrandecer a Ele ainda. Ó minha alma, por que estás abatida? Porque há essa agitação em mim. Não aceite isso em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só para que você saiba de uma coisa, para te animar um pouco. Você não está sozinho. Você tem um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por você. Ele intercede pela sua vida, Ele intercede por você todos os dias. E a sua força vem dEle, aleluia. Oh, aleluia, essa semana o Senhor falou isso comigo e foi tão confortador para mim.
Eu tenho um Deus que intercede por mim, um Jesus que está diante de Deus e intercede pela minha vida. Aleluia, aleluia. Eu não estou sozinho, irmão. Parece que eu estou, mas não estou. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Venha o que vier, passa o que passar, nós vamos passar por cima disso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos cantar com o Ministério de Louvor esse louvor. Que você viva isso no seu dia a dia. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Jesus está intercedendo por mim. Ele falou isso com Pedro: Pedro, não tenhas medo. O diabo pediu para se ir andar com você, mas eu já intercedi ao Pai por você.